Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula dando continuidade aos trabalhos da professora Maria Helena Cunha e a gente vai falar sobre esse artigo, que é de autoria dela, intitulado Gestão Cultural Construindo uma Identidade Profissional. Bom, esse trabalho ele foi apresentado no terceiro Encult, que foi o Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, e foi realizado em 2007 na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Então, o artigo ele começa, o resumo está aqui. O artigo abordará questões relativas ao processo de constituição da profissão em gestão cultural, desde a década de 1980, período de institucionalização do setor público de cultura e da complexificação do mercado de trabalho, tem como parâmetro de análise o processo de reconhecimento social desse campo de trabalho, público e privado, bem como a busca do delineamento do perfil profissional, aliado ao processo formativo, do reconhecimento dos pares e da definição dos saberes e habilidades. Só para a gente poder, assim, balizar o conhecimento, Às vezes pode ter pessoas aqui que não sabem o que é um artigo científico. O artigo científico, ele é um trabalho acadêmico, que ele é feito, por estudiosos, pode ser feito por estudantes de graduação, pode ser feito por alunos, de mestrado, mestrandos e mestres, doutorandos, doutores e pós-doutores. Mas é um trabalho, o artigo científico, que ele se pauta no estudo. E ele não é um estudo aleatório, Os estudos, dos artigos científicos, eles são baseados pelo método científico. Então, a gente vai ter uma hipótese, nós vamos ter que fazer um levantamento bibliográfico, vamos entender o que já foi falado sobre esse assunto, vamos entender o que é a nossa hipótese e aí vamos tentar prová-la através de uma metodologia, por meio de uma metodologia, e depois nós vamos analisar os resultados. Então, esse é um artigo da professora Maria Helena Cunha. Aqui embaixo fala, qual que é a informação, a formação da professora Maria Helena Cunha, que a gente até conversou sobre o trabalho dela na aula passada. Ela é mestre em comunicação, pela Faculdade de Educação da UFMG, especialista em planejamento e gestão cultural pela PUC, coordenadora do curso de pós-graduação em gestão cultural da UNA e diretora da DU Informação e Cultura. Certo? Aí as palavras-chave, desse artigo são gestão cultural, cultura, campo, formação e identidade profissional. A importância dessas palavras-chave é no momento que a gente for ver certinho, fazer pesquisas sobre sobre tudo que envolve, qualquer campo de conhecimento, a gente vai nos locais que a gente procura artigos científicos. E aí a gente pode encontrar o artigo científico através, por meio dessas palavras, dessas palavras-chave. Quando o artigo depende de qual que é a revista que ele vai ser publicado e tudo mais, nós temos a possibilidade de também ter o artigo com o resumo em inglês para facilitar a pesquisa de outras pessoas, certinho? De outras nacionalidades. Então, vamos dar continuidade aqui ao trabalho dela. A introdução. Depois eu aumento um pouquinho aqui para facilitar. Deixa eu ver como que ficou. Deixa eu aumentar mais um pouquinho.
A discussão proposta por esse artigo está baseada em questões suscitadas durante a pesquisa de mestrado, Gestão Cultural, Profissão e Informação. Aqui tem o número 2, vamos ver o que é esse 2. Aqui na segunda página, isso. Dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, em 2005. Se eu não me engano, é a dissertação da própria Maria Helena, né? Então, esse artigo, ele nasceu, né, que está explicando, de questões suscitadas durante essa pesquisa de mestrado, e a pesquisa, ela teve como objetivo analisar a constituição do campo da gestão cultural na cidade de Belo Horizonte desde a década de 1980. Bom, e para isso, foram levantados relatos orais de vida profissional de gestores culturais que atuam profissionalmente nas áreas pública, privada e no terceiro setor. E aí, quando a gente fala terceiro setor, né, gente, nós estamos falando das OSCs, né, das organizações da sociedade civil. Antigamente, quando a gente falava terceiro setor, a gente falava em ONGs, mas a palavra ONG, essa nomenclatura, organização não governamental, é uma nomenclatura que está em desuso, porque a gente não pode definir uma coisa pelo que ela não é, a gente tem que definir pelo que ela é. Então, as organizações não governamentais, as ONGs, nada mais são do que organizações da sociedade civil, que é o que a gente chama de terceiro setor. E essas organizações da sociedade civil, elas, além, né, eles fizeram pesquisa com pessoas que trabalhavam nesse terceiro setor, na área pública e na privada, sendo selecionados a partir de uma demarcação temporal, décadas de 1980, 1990 e início do século XXI, porque aqui mostrou que foi em 2005 que foi publicado esse mestrado, né? Essa dissertação de mestrado. O conjunto das reflexões dos gestores culturais pesquisados no que diz respeito à escolha como caminho profissional e à profissionalização do setor nos faz compreender que, ao se reconhecerem como grupo profissional, proporcionaram o período inicial da constituição desse campo. Suas ações deixaram apenas de ser atos isolados e passaram a fazer parte de uma noção de pertencimento de grupo, no qual se reconhecem como pares, portanto, contribuindo para a consolidação do campo profissional da gestão cultural, sendo o próximo passo a busca de reconhecimento social dessa profissão. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala de uma profissão que ela não surge como uma lei, né? Toda profissão, primeiro, ela vai surgir como o quê? Como pessoas fazendo aquela atividade de forma isolada, né? Certo? Mas, de repente, uma pessoa que está fazendo essa atividade de forma isolada no município A, no bairro A, toma conhecimento que no bairro B tem outra pessoa que também faz isso. E no bairro C e no D. E aí, essas pessoas, quando elas, né, se encontrarem e souberem do trabalho umas das outras, elas vão se reconhecer como pares, né, como semelhantes. E aí vão ter essa noção de que elas pertencem a um grupo, se reconhecem como pares, e aí isso contribui para consolidar o campo profissional da gestão cultural. Posteriormente, o próximo passo é reconhecer socialmente que essa profissão existe. Certo? Vamos passar para o próximo parágrafo. Nesse sentido, precisamos considerar o contexto histórico, social e político que levou à complexificação das relações sociais no campo da cultura e, consequentemente, à constituição da gestão cultural como campo profissional. Assim, desde a década de 80, o cenário cultural institucional brasileiro estava num processo de redefinição de suas bases estruturais.
O quadro em torno das instituições públicas de cultura no Brasil tinha sido redesenhado a partir da criação de suas secretarias de cultura e do Ministério da Cultura. Isso, ó, na década de 80. Vamos ver aqui o item 3. Ó. A criação, né, das primeiras secretarias de Estado de Cultura, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, e também o Ministério da Cultura. Olha que legal, eu não sabia que Minas Gerais tinha criado a primeira Secretaria de Estado de Cultura. Atualmente é Cultura e Turismo, mas a cultura ainda tem uma pujança forte em Minas Gerais, na Secult, atualmente. Esse contexto histórico e político nacional, desde a década de 80, passou por um processo de organização institucional do setor público da cultura. Paralelamente, também estruturou o mercado cultural. Ou seja, primeiro houve um processo institucional de organizar o setor público da cultura, ou seja, dentro dos governos, né, na década de 80. E, de certa forma, isso acabou estruturando o mercado cultural como um todo, que vai se tornar mais complexo, tanto no processo de criação artística, quanto no âmbito da produção e da gestão cultural. É nesse ambiente que se iniciou o processo de constituição profissional do campo em gestão cultural, quando o Estado passa a estabelecer um diálogo mais estruturado e próximo com o mercado, cumprindo em parte um papel de articulador. Então, antes da gente ter o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado de Cultura, a gente não tinha essa articulação do Estado. E aí, com essa estruturação, né, essa organização institucional do setor público da cultura, o Estado ele vai fazer um diálogo mais aproximado com o setor cultural, com o próprio mercado de forma geral, e vai cumprir um papel de articulador. Bom, a gente vai colocar aqui a nossa primeira questão para reflexão, a gente pensando aqui hoje, para reflexão, com o atual movimento de extinção do link e de união de secretarias diversas com a da cultura, qual o impacto, na sua opinião, desse movimento para o setor cultural? Então, aí, com o atual movimento de extinção do link de união de secretarias diversas com a Secretaria da Cultura, qual o impacto, na sua opinião, desse movimento para o setor cultural? Eu vou deixar essa questão aqui para reflexão, logo a gente continua.
Bom, gente, como é de se esperar, né? Vamos retomar aqui nessa questão de reflexão. Vocês vão sempre anotando aí no caderninho de vocês. Esse movimento, né? Ele acaba diminuindo a representatividade dessas secretarias no próprio governo e, assim, acaba diminuindo um pouco também não o impacto, mas a representatividade mesmo, a importância da cultura. É lógico que é possível, né, diminuir essas secretarias a fim de enxugar a máquina pública, mas a gente não pode permitir que diminua-se a autonomia, né? Vamos dar continuidade. Como consequência, iniciaram-se os debates relativos às fontes de financiamento específicas para o setor. Nesse cenário vão surgir as leis de incentivo à cultura como instrumento público de captação de recursos financeiros para as atividades artístico-culturais com a iniciativa privada, o que intensifica a relação entre o poder público e o mercado. Não se deve perder de vista que as leis de incentivo à cultura, a priori, são instrumentos de financiamento ao setor cultural que buscam viabilizar uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada e o meio artístico-cultural, no sentido de fomentar e ampliar a capacidade de produção, porém não substituem em momento algum um programa de política pública de cultura de forma abrangente. Então, o que está querendo dizer aqui? Que fazer a lei de incentivo à cultura é uma das coisas, né? Fazer essa lei funcionar, deixar ela redondinha é uma coisa. E isso não é política pública de cultura, né? Isso pode ser um braço, mas não é tudo. E aí isso é tão importante porque a gente já falou sobre política pública de cultura. Quando a gente fala em política pública, poucas pessoas entendem. Quando a gente fala isso voltado para a cultura, piorou. Então, a gente já entendeu o que é a política pública de cultura e a gente está vendo que lei de incentivo à cultura é um braço, mas não é tudo, tá? Dessa forma, a criação das instituições públicas de cultura e de sua legislação de incentivo fiscal para o financiamento do setor e, paralelamente, a complexificação do mercado cultural devem ser tratados como variáveis determinantes no processo inicial de reconhecimento do profissional de gestão cultural, seja no âmbito público ou privado. Então, isso é muito importante, porque redimensionam o papel da cultura no âmbito da sociedade, complexifica as relações de trabalho e exige maior profissionalismo do mercado cultural. Então, como acho que até a gente pode colocar aqui essa questão, né, para reflexão, questão número 2, que é qual a relação entre a complexificação do mercado cultural e a profissão de gestor cultural. Eu vou deixar essa questão para reflexão, vocês anotem aí. Daqui a pouquinho a gente volta.
Bom, vamos continuar, né, aqui com a nossa questão para reflexão. A gente pode entender que quanto mais complexo fica o mercado cultural, quanto mais complexos se tornam as leis de incentivo e os outros mecanismos de financiamento que hoje a gente sabe, né, os fundos de cultura, as leis de prestações de contas, tudo mais, mais necessária se torna a profissão do gestor cultural, né? Para que ele possa realmente entender e fazer bom uso da questão, né? Da própria, como que eu falo? Da própria estrutura, né? Cultural. Então, agora vamos entender a entrada para o campo profissional da gestão cultural. Durante a pesquisa, identificamos duas formas possíveis de entrada para o campo profissional em gestão cultural, que estão associadas ao processo formativo de cada geração. A primeira pauta pela experiência construída no cotidiano das práticas culturais, que constituiu-se um acontecimento quase que por acaso, pois os sujeitos foram levados pelas circunstâncias e oportunidades ao ofício próprio do gestor cultural. A segunda é determinada por uma escolha já consciente de inserção como profissional de gestão cultural, mediante uma formação sistemática, reconhecimento dos pares, apresentando-se mais objetiva e direcionada como escolha profissional. Então, a pessoa se torna gestor cultural por dois motivos, de acordo com a pesquisa da professora Maria Helena Cunha. Ou ela se torna gestor cultural porque as circunstâncias foram a conduzindo para isso, ou porque ela escolheu. Vamos continuar. A geração que se formou na década de 1980 apresenta um percurso marcado pelo autodidatismo. Esse processo de formação desenvolveu-se a partir de experiências práticas no dia a dia do trabalho, tendo como fio condutor discussões, debates públicos e os seminários. Todas essas iniciativas advindas, em sua maioria, do poder público. Essa geração não define de forma objetiva sua entrada para esse campo, mas são levados por um processo contínuo de trabalho e experiência cotidiana nos diversos ambientes culturais nos quais atuaram profissionalmente. Esse primeiro momento de entrada para o campo da gestão cultural pode ser identificado diante de um limiar muito tênue, pois era difícil afirmar eu quero ser este profissional e investir na formação de uma carreira que ainda não estava sequer identificada no ambiente de trabalho no campo cultural. Porque nesse período se iniciava toda a estruturação interna do setor, redimensionando o seu papel perante a sociedade no que se refere tanto à área pública quanto à privada. A entrada para o profissional, para o campo profissional, era tratada como um acontecimento fortuito na construção da carreira dos profissionais desse setor. No desenrolar de um processo quase que aleatório, eles iam se transformando em gestores culturais. E aí, a gente vê que a entrada para o campo da produção cultural está associada, em grande parte, à própria criação artística. O contato com as práticas culturais é uma das condições preponderantes para a inserção e permanência desses profissionais no campo do trabalho, sendo uma das principais características que os diferenciam como gestores de cultura. Ou seja, entrar na produção cultural para esses profissionais da gestão cultural esteve intimamente ligado com eles estarem ligados à área artística, né? Isso é muito importante. Esses profissionais que atuaram inicialmente no mercado de trabalho foram criando, adaptando, formulando as ferramentas consideradas necessárias para a atuação no campo da gestão. É importante ressaltar que a experiência profissional adquirida na inserção cotidiana do trabalho
geram a formulação de conhecimentos necessários para se estruturar o próprio processo de formação atual dos gestores culturais. Ou seja, o jeito que os primeiros gestores culturais aprenderam como é que a profissão se fazia, se transformou no processo de formar novos gestores culturais. É preciso considerar que esse setor tem se configurado muito recentemente como uma das novas profissões contemporâneas. Portanto, a profissão de gestor cultural ainda está em processo de constituição, né? Com certeza, continua até hoje. Mesmo esse artigo sendo de 2005, nós estamos falando 15 anos depois, mas com certeza ainda está em formação. O início da priorização da gestão no mercado cultural vem atrelado diretamente à necessidade de formação de seus agentes. Pois, como afirma Martinel, 2003, página 1, não se configuram a partir de um processo planificado em que as instituições formativas se dedicam a preparar as novas figuras profissionais que a sociedade necessitará. Então, não é um processo planificado, um processo contínuo em que as instituições se dedicam a preparar as novas figuras que a sociedade necessita. Essa situação gera processos diferenciados de formação, que tem no cotidiano do trabalho espaço para reflexão sistemática sobre as habilidades a serem desenvolvidas durante o exercício prático da atividade como gestor cultural. Ou seja, a formação de uma nova profissão, da profissão de gestor cultural, ela veio da prática para a teoria e não vice-versa. Para reconhecimento da importância da prática real do trabalho, com o delineamento da profissão, se faz necessário compreender a ideia de que se aprender fazendo e, posteriormente, a relação entre esse aprendizado do mundo do trabalho e as relações com o processo de formação e atuação no âmbito profissional. Certo? Então, assim, é o que a gente acabou de falar. Primeiro, você faz, depois você vê se você pode melhorar isso na teoria. Aí, eu vou colocar aqui, então, mais uma questão para a gente refletir, seria o seguinte. Vamos colocar aqui, questão para reflexão número 3. Na sua experiência, aí você pode colocar a sua experiência, eu não sei se você é um gestor cultural, se você quer ser, né? Vou colocar assim, você percebe o caminho da profissão de gestor cultural deu-se mais da prática para a teoria ou da teoria para, ou vice-versa, vou colocar assim, ou vice-versa. Então, vê aí, se você não é um gestor cultural, mas pense aí quem você conhece, que pode representar aí essa figura. Vou deixar essa questão aí para reflexão. Um pouquinho a gente volta.
Bom, né, na minha experiência, respondendo aí essa questão para reflexão, o caminho ele deu-se como no próprio artigo, né? Primeiro da prática, depois para a teoria. Acredito eu que a maioria sim. Bom, agora vamos ver na década de 1990. Os gestores culturais ainda buscavam de forma autodidática uma formação específica e contínua para atuarem profissionalmente no setor, tendo como referência o exercício prático e a elaboração conceitual construída a partir dessa experiência. Podemos considerar essa década como um período de transição, no qual conviviam também com outros profissionais de formação mais específica no setor cultural, que se assemelham mais às características da geração mais recente. Estamos nesse período diante de um cenário cultural brasileiro bem mais estruturado no que se refere às normas de institucionalização pública da cultura e de criação de parcerias com a iniciativa privada. Assim, a segunda forma de entrada para o campo da gestão cultural foi marcada pela expansão do mercado profissional cultural. Os vários aspectos socioculturais e políticos que marcaram esse período, como a redemocratização do país, a intensificação do processo de globalização econômica e cultural, o reposicionamento dos usos da cultura diante dos problemas mais diversos da sociedade contemporânea, as novas instâncias públicas de cultura e sua legislação cultural influenciaram e até mesmo determinaram os rumos que culminaram com o crescimento e a expansão do mercado cultural. E realmente o mercado cresceu muito, né? Nós fizemos a análise de agora não me recordo, de um material, não sei se foi um artigo, que a gente falou sobre, né, política pública para a cultura, e a gente viu que em 1995 a gente correspondia, né, gerava aí um valor, né, 500 mil reais, né? E agora a gente está falando, né, de bilhões, né, de 5 bilhões, um crescimento de 10 vezes. Os dados do IBGE, nós falamos disso já. Bom, continuando. Em meados da década de 1990, constata-se o surgimento de uma demanda de formação que alia a prática profissional à possibilidade de uma reflexão mais sistemática. Esse fato permitiu a construção de referências coletivas, identificando um campo comum de atuação profissional. Isso significa um aumento na produção quanto no consumo dos bens culturais, reflexo de um ambiente no qual se amplia o número de interlocutores, tanto no poder público quanto no setor privado, além do crescimento do terceiro setor. A geração mais recente de gestores culturais começou a atuar de forma efetiva a partir de 1999 e início do século XXI. Eles encontraram as estruturas organizacionais do sistema público bem mais delimitadas e também um mercado mais atuante no que diz respeito à participação no processo de investimento, criação, produção e consumo. Nesse momento, a entrada para o campo da cultura veio do processo de formação por cursos, nos quais encontraram um conhecimento mais sistemático sobre o fazer do gestor cultural, bem como identificaram seus pares. Esse foi o período que assistimos ao início de um processo de estruturação de cursos acadêmicos, de extensão, graduação e pós, em algumas regiões do Brasil. Iniciativas pública e privada foram além dos de cursos esporádicos que eram os primórdios da década de 1990. Tais cursos não nasceram como prerrogativa exigida para que se atuasse no campo profissional da gestão, mesmo porque ainda não foram reconhecidos como obrigatórios para o exercício da função, nem por parte do governo, nem pelo mercado, nem pelos próprios pares. E, na verdade, gente, esses cursos tradicionais, né, as graduações, as faculdades, as pós-graduações, eu percebo, como percepção particular, que cada vez menos, eles vão ser cada vez menos importantes, né?
que outras habilidades vão ser mais importantes do que você necessariamente ter um diploma. Antigamente, ter um diploma era garantia de você ter um futuro excelente, que ninguém tinha. Hoje todo mundo tem, sabe que não é todo mundo, né? Mas hoje é bem mais fácil. Principalmente a gente está falando aqui, né, de uma cidade que tem um IDH legal, na região sudeste, Minas Gerais. A gente não está falando de localidades que ter uma graduação é exceção. Né? Aqui a gente está falando que é uma coisa bem mais comum, mas mesmo assim não é hoje, não chega a ser um diferencial, né? E percebe-se que no cenário cultural a necessidade ou mesmo a exigência de melhorar a formação dos profissionais. Então, embora não existisse uma prerrogativa, uma exigência de você ter um curso superior, existia sim uma pressão para que esses profissionais fossem mais bem capacitados. Assim, a segunda forma de inserção no campo da gestão cultural aparece de forma mais objetiva e direcionada para a escolha profissional. Associada diretamente ao processo formativo, pois o sujeito se encontrava em um ambiente de trabalho mais complexo e estruturado. Já se tem referências de pares que são profissionais. Buscam, então, uma formação mais sistemática e específica para a área. As duas formas apresentadas de entrada para o campo da gestão cultural, nos três momentos culturais temporais demarcados, apontaram o percurso de complexificação do mercado de trabalho nos últimos 20 anos. Constata-se que as formas que indicaram os processos de formação para essa área e, consequentemente, de entrada para o campo da gestão cultural podem ainda coexistir atualmente no mesmo ambiente social de trabalho, em razão de estarmos em um processo ainda de delineamento do perfil profissional, constituição e reconhecimento do trabalho em gestão cultural. Né? Então, essas duas formas de entrar no mercado de trabalho, elas estão coexistindo, né? E coexistirão por ainda um bom tempo, né? Na minha percepção. Bom, agora nós vamos entrar nessa parte que a gente vai falar do desenho do perfil profissional, quais os saberes e habilidades, e eu vou colocar aqui a questão para reflexão 4, antes da gente ler, para que vocês possam colocar a percepção de vocês, né? Então, questão para reflexão. Número 4, na sua opinião, qual deve ser o perfil profissional ideal de um gestor cultural? Então, antes da gente ler, queria que vocês colocassem aí nas anotações de vocês qual que é, na opinião de vocês, um perfil profissional, né, ideal para um gestor cultural.
Bom, gente, então, vocês colocaram aí na questão da reflexão número 4, na opinião de vocês, qual deveria ser esse perfil profissional? Se vocês quiserem compartilhar nos comentários, pode compartilhar. E agora nós vamos ver aqui, na opinião, não opinião, né, que estudo científico não é opinião, né, o que o estudo da professora Maria Helena Cunha trouxe a respeito do que seria o desenho desse perfil profissional. Então, vamos lá. A gestão cultural, identificada como nova atividade profissional interna ao setor cultural, deve ser considerada como uma das consequências do processo de globalização, provocada ao mesmo tempo pela confluência do dinamismo entre as políticas culturais públicas e o papel da iniciativa privada no campo da cultura, como a gente acabou de ver. Devem ser enfatizados ainda a ampliação do consumo de bens e produtos culturais e o desenvolvimento de ações da sociedade civil organizada, facilitada em parte pela intensificação dos intercâmbios culturais mundiais. A discussão em torno da terminologia pertinente à gestão cultural e do perfil profissional ainda é muito recente. Isso significa que definições precisas que permitem condições de comparação e análise para um maior aprofundamento sobre a conceituação da expressão gestão cultural são escassas, mesmo entre aqueles que já atuam bastante tempo como profissionais da cultura. Clareza sobre o fazer profissional não é algo simples de ser processado pelos que nele atuam, né? Quando a gente está no olho do furacão, a gente não vê, por ser uma profissão ainda em constituição. Nesse sentido, os entrevistados, diante da dificuldade em definir o perfil desse profissional, geralmente concentram-se em descrever e caracterizar as funções, as habilidades, ou apresentar categorizações mais genéricas. Alguns passaram a enfatizar as funções exercidas, enquanto outros destacaram as habilidades necessárias. E, por fim, tiveram aqueles que fizeram uma caracterização geral sobre o perfil. Mesmo mediante esses relatos, nos foi possível detectar uma das funções do gestor cultural de caráter estratégico, ou seja, exercendo cargos de direção ou estando à frente de instituições públicas ou empresas privadas do setor cultural, coordenando programas e projetos culturais, ou mesmo na gestão específica de espaços ou de grupos artísticos. É possível avançar em outra questão fundamental para o desenvolvimento profissional, que é a capacidade de desempenhar o elo entre vários componentes do campo cultural: artista, poder público, iniciativa privada e público consumidor. Né? A gente já falou um pouco sobre isso no início, mas realmente o gestor cultural ele tem que transitar entre essas áreas com uma certa facilidade. E aqui uma coisa interessante, que tem tudo a ver com o nosso estudo, é que o gestor cultural ele é uma profissão de caráter estratégico, ou seja, é uma profissão da alta gerência, né? Porque quando a gente fala sobre gestão empresarial, a gente tem lá o setor estratégico no topo, pensa numa pirâmide. Depois a gente tem o setor não é técnico, esqueci a palavra, gerencial, né? O setor gerencial, de forma geral, e depois a gente tem o operacional, do meio é tático, esqueci do nome. Mas são as funções de gerência, né? Então, no início são as funções de direção, depois as funções de gerência, depois as funções de operação. Né? Então, a gente tem ali o gestor cultural num caráter estratégico, né? Então, ele vai ver a longo prazo. Destacamos ainda que, para além de ser um profissional estratégico, ele tem que dominar o processo de desenvolvimento da gestão cultural, definição de programas, políticas e conceitos, tanto de projetos ou de instituições, no ambiente público ou no privado, quanto a capacidade de atuação do gestor. Esse profissional tem que ter habilidades que possam agregar os demais parceiros de trabalho. Né? Tem que ser uma pessoa agregadora, não pode ser segregadora. Né? Ao serem questionados a respeito de uma definição para o perfil que mais se aproxima do gestor,
Os entrevistados passam a descrever suas habilidades como planejador, articulador, agregador e mobilizador. Enfim, tem que ter a capacidade de gerenciar. Além de ser essencial o processo de sensibilização para com o mundo da arte, que é um dos fatores decisórios para a escolha do campo cultural como caminho profissional, sendo essa uma das formas de diferenciá-los dos demais gestores. Gente, porque é sério, se a gente pegar um gestor empresarial comum e falar que é para ele fazer a gestão de um grupo cultural, ele pira, de uma instituição cultural, ele pira. Se ele não for sensível ao mundo da arte, porque ele vai burocratizar de tal forma, ele vai processualizar de tal forma que o artista vai se sentir um peixe fora d'água no ambiente dele, né? E isso não pode acontecer. A discussão quanto à definição do perfil profissional dos gestores culturais, pelo viés das determinações de suas funções, de suas habilidades, e numa dimensão que apresenta características mais gerais, nos levou a diferenciar entre os dois profissionais, o produtor e o gestor cultural. E, ao mesmo tempo, estabelecer o período inicial de reconhecimento da gestão cultural como uma carreira profissional ao longo dos últimos 20 anos. A indefinição da diferença entre produtor ou gestor não é só uma questão de nomenclatura, mas tem se tornado um tema relevante, pois passou a ser uma discussão de posicionamento do próprio mercado. Essa diferenciação é uma ação ou reflexo da realidade vivida por esses profissionais que, diante da complexificação das relações de trabalho, deparam com esse questionamento, no qual o produtor tem sido colocado como um profissional mais executivo e o gestor no âmbito mais estratégico. No entanto, apesar de serem identificadas como duas profissões diferentes, essas profissões se confundem, tanto na ocupação dos espaços de atuação e principalmente com relação aos saberes desenvolvidos por cada profissão, o que faz com que elas acabem coexistindo ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Além da relação dicotômica entre produção e gestão no campo da cultura do Brasil, consideradas respectivamente como uma função mais executiva, outra mais estratégica, a gente se depara ainda com denominações diversas para esses profissionais, como mediadores, administradores, agentes culturais, e essas denominações eram mais utilizadas nas décadas de 80 e 90. Tais expressões ainda permanecem no vocabulário do setor cultural. No entanto, a predominância dessa nova denominação profissional como gestor cultural, que é mais abrangente, não significa que as demais serão necessariamente consideradas. Ao contrário, podem ser preservadas como importantes variações de possíveis definições desses perfis profissionais. Deverão também ser considerados os vários campos de atuação desses profissionais, como gestores, como eles podem ser especialistas em determinadas áreas artísticas, um gestor cultural especialista em teatro, especialista em música, especialista em dança, ou mais generalista, que precisam compreender todo o processo associado à cadeia produtiva do campo cultural. Então, a gente tem cada gestor cultural, ele pode ser generalista, ele pode ser um gestor cultural de todas as áreas, como ele também pode ser um gestor cultural voltado a uma cadeia produtiva de um determinado setor. Bom, a imprecisão quanto à definição do perfil profissional do gestor parece ser consequência de certa dificuldade dele se impor de forma mais objetiva no mercado de trabalho, pois trata-se de uma categoria ainda em processo de constituição. Portanto, o problema está relacionado às relações estabelecidas nas experiências cotidianas, que determinam as diversas terminologias que estão circulando no mercado de trabalho há bastante tempo. Esse é o
Na avaliação de um dos entrevistados, existem perfis variados em um mercado que é bastante complexo. E a gente está chegando a um ponto de maturidade do mercado que dá para se entender o que é um produtor, o que é um captador, o que é um gestor e o que é um administrador. Olha, isso aí é uma excelente questão para reflexão, né? Vou deixar aí para vocês. Na sua opinião, qual é a diferença? Vou colocar aqui. Vou deixar para vocês colocarem aí qual que é a reflexão de vocês a respeito desse assunto.
Bom, gente, então nós vamos, né, finalizar aqui essa parte, né, da complexidade da gestão cultural, dessa parte aqui que a gente leu, né, que o campo cultural ele absorve diversos profissionais, como a gente viu aqui. Ele leva a discutir o que é o conceito de gestão cultural. E eu estava falando, mas não tinha ligado o microfone, então vou resumir o que eu passei aqui lendo com vocês, cada um leu do seu, né? É que no momento que as coisas surgem, né, que os novos conceitos, as novas ideias surgem, vai surgindo tudo meio que junto, meio que misturado. O setor cultural vai melhorando, vai se profissionalizando, vai pressionando a mudança no setor público, o setor público vai ficando mais complexo, vai tendo a necessidade de ter uma figura para gerir essa complexidade. Então, aí a gente tem a figura do gestor cultural, e aí a gente tem um novo termo, gestão cultural. E aí isso vai se construindo juntos, né? Esses 3 últimos parágrafos aqui ficou, eu não liguei meu microfone, foi uma falha técnica, mas disse basicamente isso, mas vocês conseguiram ler aí. E nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade aqui a partir da página 9, vamos falar sobre a definição de gestão cultural, e aí nós vamos finalizar esse nosso estudo do artigo Gestão Cultural Construindo uma Identidade Profissional, da professora Maria Helena Cunha. Tá bom, gente? Então, até o próximo.